Olá, boa noite. O Ideias da Aldeia de hoje está começando. Eu sou o Jorge Henrique e hoje eu tenho o prazer de receber no programa para uma boa conversa um pai importante. É o pai da Mônica, do Cebolinha, do Cascão, Maurício de Souza, criador da Turma da Mônica, que está no Acre trazendo um espetáculo com parte da turma, não é, Maurício? Um espetáculo para 6 apresentações aqui em Rio Branco. Seja bem-vindo ao programa. Obrigado. Além dessa filharada que você mencionou aí, deve ter mais uns 200. Pois é, é muito filho. Muitos filhos. Muito personagem, mas também tem bastante filhos. Né? Pois é. Maurício, você... 10 filhos de verdade. 10 filhos? 10 reais, 11 netos, um bisneto. E o resto é tudo personagem, como se fosse meu filho também. Pois é, na verdade são muitos filhos e muitos personagens que acabam se confundindo, né? Uma grande família, na realidade. Maurício, você já não é mais visita no Acre, já veio aqui muitas vezes. Eu queria saber como se deu essa aproximação aqui com o Acre. Eu sou meio acriano, né? Pois é. Tenho bons amigos aqui, tenho uma namorada aqui, tenho o pé plantado aqui em diversas regiões que eu visitei, mas principalmente, quando eu cheguei aqui, o objetivo não era virar meio acriano, como eu já me considero, era fazer parte de uma pesquisa que eu estou realizando já há algum tempo para criar personagens novos, personagens amazônicos. E eu vim aqui preparado, né, para estudar algumas tribos, alguns locais, falar com pajés, com índios e tudo mais. Mas depois, o pessoal com quem eu conversei, aqui, eu estava pesquisando também no Pará, no Amazonas. A ideia já era de fazer um personagem índio? Personagens. Crianças indígenas. Mas daí me convenceram com razões, que eu aceitei, de que os amazônicos não são apenas os índios. São também, se eu vou falar de crianças, são as populações ribeirinhas, são os filhos dos seringueiros. Então, daí, a minha pesquisa deu uma parada. Falei, agora eu tenho que estudar mais um pouco ainda. E além de estudar mais um pouco, quando eu botei o pé aqui, eu estava no sul, não tinha vindo para cá, para a região ainda. Quando eu cheguei aqui, eu descobri a imensidão. Mas não só a imensidão da terra, do ambiente, a imensidão cultural também. E tudo que existe, que eu não sabia nada. Daí eu falei, meu Deus, esses personagens vão custar para nascer, porque mesmo que eu tenha equipe, que eu pegue aí antropólogos, estudiosos, o pessoal, o povo mesmo, tem muita coisa para você digerir, para você juntar, para fazer realmente alguma coisa como eu quero, que seja real, em cima da realidade, em cima da vida, do dia a dia, da vivência desse povo. Então, eu estou nesse processo. Por causa dessa mudança, eu fui atropelado pela necessidade de criar novos personagens, que eu estou lançando agora, daqui a pouco te mostro. E em seguida, no ano que vem, eu quero ver se eu pego de novo retomo o caminho dos rios, dos igarapés e tudo mais, que está nos planos. Eu ia até as aldeias, tudo mais. Eu conversei, inclusive, sobre isso com o governador, com alguns amigos nossos, o Marcos Vinícius e o secretário indígena do Francisco Pianca e tudo mais. Então eles estão abrindo o caminho para eu fazer essa pesquisa. Mas ainda eu estou no meio, porque eu não sabia que era tão amplo e tão rico. O universo é vasto. Esse universo. Agora, no caso de ser um personagem índio, um desses personagens ser um índio, o que diferenciaria, por exemplo, do Papa Capim, que é um personagem índio que você já tem? O Papa Capim é um índio de outro tronco. Ele é lá do sul da Bahia, é Tupi-Guarani. Aqui são outras raças, outros troncos, outra cultura, são outras culturas totalmente diferentes. Então, por isso é que eu tenho, para não haver confusão, eu tenho que apresentá-los de maneira diferente. Aliás, é a primeira vez que estou falando isso em público. Os amazônicos não serão personagens de histórias em quadrinhos. Serão personagens de texto com ilustração. Porque eu quero aproveitar nas ilustrações a riqueza também iconográfica, a riqueza de formas, de cores, de tudo mais que há aqui.
Então, no meio das histórias em quadrinhos, no meio das revistas de histórias em quadrinhos, eu vou tentar colocar uma cunha e jogar aqui textos e desenhos, ilustrações sofisticadas. Estou lá conversando com a editora, eles ficam meio assim, não, o pessoal compra gibi, quer ler gibi. Não, o pessoal quer ver coisa boa, quer ver mensagens, quer ver conteúdo interessante. Claro. Então, vem aí uma discussãozinha, mas daqui a algum tempo você vai começar a ver esse tipo de material. E, logicamente, até pela proximidade, pela vizinhança que eu tenho agora com o Acre, com a TV Aldeia, com tudo mais, quando eu tiver esse material pronto, vocês vão ser os primeiros a ver. Já fica o convite, Maurício, já fica o convite, em primeira mão você lançar, lógico. Você lançar aqui. Agora deixa eu te perguntar uma coisa, e como vai a turminha? Enquanto isso, a turminha, né? A turma da Mônica vai muito bem, obrigado. Está aí fazendo revista, fazendo... lançando personagem novo, com personagens novos Quais são os sendo personagens lançados. novos? Um deles é a Dorinha. A Dorinha é uma menininha cega, deficiente visual, cega, que vai entrar nas histórias e vai entrar e continuar a participar. Não é um coadjuvante assim que vai sumir. É a nossa proposta de inclusão na história em quadrinhos. Vem aí também outro personagem, não tenho o desenho aqui, que é o Luca, um cadeirante, um menino em cadeira de rodas, que também exigiu, tanto a Dorinha como ele, exigiu bastante estudo, pesquisa do nosso estúdio, para que a gente não, até mesmo não passasse algum tipo, sem querer, algum tipo de preconceito nas histórias. Nós queremos realmente fazer uma história onde possamos prestar algum serviço na área da inclusão. E tem um personagem também que acabou de sair, está nas bancas aí, que é o Bloguinho. O Bloguinho já é outro tipo de personagem, muito gozado e muito atual. Ele fala o internetês. Ele, no balãozinho, ele usa os emoticons, o linguajar, as palavras, neologismos, as palavras novas que a turminha está inventando na internet. E é uma língua nova que está vindo e que vai cada vez mais chegar com força. Estava eu tranquilo lá no meu estúdio e de repente eu recebia alguns e-mails dos meus filhos jovens, os mais jovens, né? E como é que eu ia entender aquele negócio? Eles estavam escrevendo outra língua, né? Daí eu chamei, pedi algumas aulinhas e tudo mais. Me ensina aqui, né? E por isso que eu criei o Bloguinho, que é um personagem do dia e da hora. Só que isso daqui contamina, isso contagia. No meu texto, assim, no dia a dia, eu já estou começando a usar algumas das palavras que eles estão usando. Então, realmente, é um negócio forte, né? E para também dar uma ideia do que será o sistema que quero usar no gibi para os amazônicos, aqui nessa revista Mônica de Natal, que está nas bancas também, eu já fiz uma experienciazinha. Tem as histórias em quadrinhos, normais, e no início tem já texto e com ilustrações. Já é um pouco do ensaio que você estava esse é o ensaio. Né? Isso aqui eu consegui encaixar nessa edição especial e é mais ou menos por aí. Eu quero fazer ilustrações sofisticadas para que haja um pouco da leitura linear. A leitura. Você pode provocar as crianças a ler textos, né? Ler texto, lógico. Porque, de qualquer forma, o quadrinho induz a ideia, né? Olha que bonito. É isso daqui que eu quero fazer depois com o material da Amazônia, né? Interessante. Maurício, a Mônica foi o teu primeiro personagem? Não. Mônica Mônica veio 2 anos e meio depois dos primeiros personagens. Primeiro foi o Bidu, o cachorrinho. Com franjinha. Depois vieram os amiguinhos do franjinha, a molecadinha toda. Depois veio o Cebolinha, baseado num garoto que eu conheci realmente, que trocava o R pelo L, e tinha o cabelo espetado, por isso que ele tinha esse apelido, que era amigo do Cascão, um garoto que existiu realmente, que tinha o hábito de não tomar banho, de verdade, era nojento. E depois é que eu percebi que eu estava criando só personagem masculino. Eu falei, alguém me chamou a atenção na redação do jornal. Você fala no jornal porque você começou com tiras, né? Naquele tempo era só tira, não tinha revista. Daí, você não escreve história com mulher? Qual é? Você não sabe? Eu falei, daí eu me dei conta, eu não sabia mesmo. Eu não sabia como é que... Eu sabia como é que pensava o moleque, eu tinha sido moleque não fazia muito tempo. Mas como é que pensa uma menina? Como é que reage? Como é que é uma historinha com a cabeça feminina, né? Daí eu olhei para
no chão, estava lá engatinhando a Maria Cebolinha, estava a Mônica arrastando o coelho, estava a Magali comendo uma melancia, todas as minhas filhas. Daí eu me baseei nas minhas filhas e criei os meus primeiros personagens femininos. Daí estourou, né? Porque a personagem feminina, quando entra numa história, ganha a cena. Ah, toma de conta, né? Toma conta, né? Daí por isso que a primeira revista foi Mônica. Interessante. Então, Agora, os gibis da Mônica, a Turma da Mônica, embalam gerações. Eu, por exemplo, ainda leio, sou fã, adoro. E as crianças curtem, leem com muita ansiedade aquelas historinhas, esperam a próxima, comentam. Qual é a fórmula, por exemplo, para vencer o tempo, Maurício? Se houvesse uma fórmula conhecida, né? A gente vai chutando. De qualquer maneira, aqui ou ali, alguns cuidados talvez expliquem. Um deles, Jorge, é você tá falando a língua do dia e da hora. Você não deixar a criançada envelhecer no papo, no texto, no diálogo, nos assuntos, nos temas. E outra é você cuidar da filosofia, do conteúdo também muito bem. No nosso caso, nossas histórias são criadas para criançada, para família. Nós temos que ter alguns cuidados até mesmo de ordem moral. Claro. Os meus personagens são cuidados por mim como se fossem meus filhos. Então, tem certos comportamentos que eu não quero que os meus filhos tenham, também não quero que meus personagens tenham. E alguns valores que os nossos avós passaram para nós, sendo meio esquecidões aí, a gente coloca no meio das histórias e tudo mais. Então você cria uma ficção, cria fantasia, cria aventura e no miolo, no molho disso tudo, no caldo disso tudo, você joga também o tal conteúdo moral que faz falta e que você quer passar para os seus filhos sempre. Então, as nossas histórias são histórias para a família. E dessa maneira, nós estamos chegando em outros países, acho que com a mesma força. E países com culturas diferentes. Nosso material sai em outros países da mesma maneira como nós criamos aqui. Sai na Indonésia, o maior país muçulmano do mundo, a historinha sai exatamente igual como sai aqui. Sai na Itália, um país tradicional, meio Brasil e tudo mais, da mesma maneira. Sai na Grécia, na Alemanha, está sendo lançado na Espanha. Valores universais. Por exemplo, passou um desenho animado do Chico Bento na televisão de Pequim, na China. A chinesada adorou. O que é mais? Eu não tenho. Estou precisando produzir agora para atender a demanda. Na Alemanha saiu Chico Bento, falei, mas o que o alemão vai entender de Chico Bento, né? Daí eu fui lá perguntar, o que vocês gostam de Chico Bento? É exótico. Bem, que vá pelo exotismo, pelos valores, que eu acho na China foi o caso, que a China é uma grande população com cabeça rural. É verdade, é um país ainda com uma cabeça. Então, lógico, que os valores da família chinesa são muito parecidos com os valores do Brasil colonial, do Brasil da minha avó. Então, muita coisa bate e as emoções também, as emoções básicas, humanas, estão nas nossas histórias. Bem cuidadinhas, bem bonitinhas e tudo mais. Então, não há segredo. Eu acho que talvez um jeito no nosso estúdio de cuidarmos dos personagens como se fossem crianças de verdade, ou nossos filhos. E com isso há uma identificação. Com isso, todo mundo sente que a Mônica é parecida com uma criança que eles conhecem, ou com um filho, uma filha. Todo mundo tem um Cebolinha na família. Todo mundo já passou pela idade do Cascão. Todo mundo, ou todo mundo conhece uma Magali, uma gulosa, uma comilona. Quem não gosta de ter uma vidinha na roça, no campo, como Chico Bento. Então, essas mensagens, esses tipos, estilos, tudo mais, essa amálgama de tudo que nós criamos, dê um ambiente que faz com que a gente continue vendendo milhões de revistas no Brasil e outro tanto no exterior. Mas você está falando de valores, de resgatar valores, inclusive. Antigamente, os desenhos mais antigos eram taxados de violentos. E se você pegar hoje, por exemplo, alguns estão mais violentos ainda, os desenhos japoneses, por exemplo. Você sempre fugiu a essa regra, mas acaba sendo uma exceção.
Existe espaço, Maurício, hoje em dia para o desenho educativo? Existe. Depende do jeito de você fazer. Agora mesmo eu estou planejando uma série de filmes, de programas educacionais, junto com o Ministério da Cultura, da Educação, que seria uma pré-alfabetização. Guardadas as proporções, seria algo tipo Vila Sésamo, só que puxado para a nossa realidade, né? Vamos fazer um programa educacional. Só que, lógico, a criança hoje está acostumada, principalmente na televisão, a receber um tipo de informação gráfica, ou de som, ou de informação nos programas todos que eles recebem estrangeiros, com muita tecnologia, com arranjos musicais maravilhosos e tudo mais, e com conteúdo duvidoso. Nós vamos ter que usar a mesma técnica com bom conteúdo. Então é um bom desafio, mas também tranquilamente a gente vai passar por essa. Esse espetáculo que nós estamos passando aqui em Rio Branco com a Turma da Mônica, que fala de reciclagem, cuidado com a poluição e tudo mais, a criançada vai, aplaude, gosta, tem músicas maravilhosas e é uma mensagem de ecologia, uma mensagem de cuidados com o mundo, com o meio ambiente, e está lá com um grande show. Dá para fazer assim. Eu imagino. Você estava falando de conteúdo educativo, é uma parte da nossa conversa que eu gostaria de aprofundar, mas isso é assunto próximo bloco, porque a gente dá uma paradinha, mas volta já já. O Ideias da Aldeia está de volta e eu hoje estou conversando com Maurício de Souza, criador da Turminha da Mônica. Maurício, no bloco anterior a gente falava do caráter educativo das historinhas e eu te pergunto, as escolas podem absorver os gibis? O gibi pode ser um complemento na educação? Tranquilamente, né? Eu já perdi a conta das vezes em que o pessoal chega, pessoas de diversas idades, né, chegam, aprendi a ler nos seus gibis. Olha que legal. Me alfabetizei nos seus gibis. Antes de entrar na escola já sabia ler por causa dos gibis, da Turminha da Mônica e tudo mais. Então eu fico orgulhoso disso, entre orgulhoso e com uma sensação também um pouco diferente. Orgulhoso porque é bom que aconteça isso. É bom que o nosso material sirva para isso. E outro sentimento, que eu não sei bem o que é, que talvez seja um pouquinho controverso até, essa criançada não precisaria estar aprendendo no gibi. Já devia ter escola antes. A criançada devia estar se alfabetizando nos cursos normais, na educação infantil, e não aos 7, 8 anos apenas, como a maioria do país ainda, né, exercita. Então, são dois sentimentos. É muito bom ter a Turma da Mônica alfabetizando, mas a Turma da Mônica devia ser, como é hoje, também uma alternativa, um material de apoio, outro lado, um lado onde a criançada vai também exercitar, desde aprender o desenho, mas também a narrativa e tudo mais, exercitar a imaginação. Mas então, eu estou meio dividido nesse negócio. Agora, lógico, já que não tem ainda uma educação para todo mundo, a aula que dure o dia todo, esse cuidado todo que os nossos governos hoje estão com olhos abertos para isso, né? Então, que a Turma da Mônica venha e esteja nos gibis e também, Jorge, hoje está muito nos livros escolares. Toda semana, editoras e autores de livros didáticos pedem autorização para usar o nosso material nos livros. Isso acontece com frequência mesmo? Está acontecendo cada vez mais. Que bacana. Então, agora, recentemente eu estava no interior do Ceará, 500 quilômetros de Fortaleza, numa cidadezinha, onde a banca mais próxima ficava a 80 quilômetros. E algumas pessoas iam buscar um outro gibi a 80 quilômetros, né? Mas naquela cidade, uma cidade grande já, uns seus 30 mil habitantes, não tinha banca.
E toda a criançada, fizemos um show, um espetáculo de Natal, umas ONGs, umas organizações americanas também ajudaram, o pessoal de São Paulo ajudou. Fizemos um show de Natal para 10 mil crianças, daquela região toda. E a turma toda conhecendo os personagens, sem ter o gibi por perto. Daí eu ia perguntar, como é que você conhece? Ah, no meu livro de escola. Olha só. Ah, na minha cartilha. Ah, no meu livro de matemática tem uma historinha assim, assim, assim. Ah, então nós estamos também meio capilarmente entrando também pelo livro escolar. Ou seja, dá para você usar. E os professores estão usando muito, o Ministério da Educação está incentivando. Então nós estamos conseguindo também fazer um material que serve para o lazer, para entreter e também para educar. Que barato. Maurício, agora você deve ter contado essa história milhões de vezes, mas eu vou te perguntar mais uma vez, como é que você começou? Como é que foram os seus primeiros traços? Eu venho de uma família de artistas. Meu pai era poeta, jornalista, barbeiro nas horas vagas, quando o dinheiro não dava, porque artista nos velhos tempos era uma barra ainda pesada. Hoje é uma profissão diferente. Ainda é bem preocupante ainda, né? Não é todo dia que chove. Mamãe era poetisa, minha avó era uma grande contadora de história, meu bisavô me ensinou a tocar viola e violão. Então era uma família de comunicadores. E eu cheguei ali, olhei aquela família toda, né? Um cantando, outro tocando, compondo, fazendo música e tudo mais, e falei, o que eu vou fazer? Tem que achar o meu lugar, o meu espaço. O que eu vou fazer? Pensei, eu acho que eu vou tocar piano. Mas eu morava numa cidade pequena do interior, não tinha como estudar piano, né? Daí eu falei, bem, vou treinar desenho. Eu vou contar a história em desenho. E eu lia gibi, aprendi a ler nos gibis também, nos velhos gibis. O que você lia, mãe? Eu lia super-heróis daquele tempo, Mandrake, Fantasma, Flash Gordon, Tarzan e assim por diante, né? Mas daí tinha aprendido a ler e falei, então eu vou fazer história em quadrinhos. Eu não sabia que não dava para fazer história em quadrinhos no Brasil. Era impossível. Como eu não sabia, eu tentei fazer e fui fazendo e foi dando certo. Foi uma barra, logicamente, porque eu tentei pegar um emprego de desenhista, sair da minha cidade do interior, lá em Mogi das Cruzes, fui para São Paulo tentar um emprego de desenhista, logicamente não consegui. Tinha uma vaga de repórter policial no jornal Folha de São Paulo. Eu tinha que ganhar a vida. Você foi repórter policial? E daí eu entrei na reportagem policial durante 5, 6 anos. Foi ótimo, porque eu aprendi a escrever no jornalismo, você tem que ser sucinto, ser direto, objetivo, o que, onde, por quê, quando, tudo mais e tal, né? E o pessoal falou, enxuga, 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 enxuga. Joguei fora os meus Essa de Queiroz, Machado de Assis e tudo mais, enxuguei, e eu reduzi o meu texto ao tamanho dos balões que eu ia fazer depois no gibi. Então, se eu não tivesse passado pelo jornalismo que me exigia a concisão, talvez eu não soubesse escrever história em quadrinhos. O poder de síntese não teria então aparecido. Eu juntei, né? Eu já desenhava, peguei essa mais essa, e quando eu comecei a fazer minhas primeiras historinhas no jornal, as tirinhas do jornal, daí então eu podia sintetizar, podia botar no balãozinho. E uma das características da nossa história, e talvez um dos fatores de termos pego fácil, foi essa síntese. Em outras histórias em quadrinhos, dos concorrentes, os balões têm um monte de linhas. A nossa linha, quando muito, tem quatro linhazinhas. O nosso balão tem 4 linhazinhas. 3 é o ideal. 2 é melhor ainda. Então, nós realmente escrevemos pouco e desenhamos bastante. E temos, então, uma sequência, um ritmo muito mais agradável de leitura, ao contrário dos nossos concorrentes. Mas eles já descobriram isso, mas eles não conseguem pegar o jeito também. Ainda não pegaram o jeito. Não passaram pela reportagem policial. Não passaram pela... Talvez essa seja a diferença, Maurício. Agora, para esclarecer a curiosidade da meninada, como é criar uma história em quadrinho, assim, desde a ideia até o produto final, que é o gibi? Olha, nas diversas etapas da profissão ou da atividade, há maneiras diferenciadas. No começo da minha carreira, eu tinha realmente que ficar buscando uma ideia e fazendo um rascunhozinho, fazendo um esboçozinho da ideia, escrevendo, mais do que desenhando, escrevendo um pouquinho. E às vezes fazendo um rabisco de como seria uma figura, um desenhozinho lá. Isso dá trabalho, custa
sua-se, mas é necessário no início, ou seja, você planejar muito bem, porque você não domina a técnica ainda no começo. Então tem que se pensar uma ideia e fazer um esboçozinho escrito dela. Começo, meio, fim, e depois você vai de novo fazer aquilo com algum rascunho, algum desenhozinho, e depois ainda, numa terceira etapa, fazer um desenho melhorado, daí já preocupado com a noção do layout, da distribuição de massas, ou seja, dá trabalho no começo. Quando você vai para outra fase, quando você domina um pouco mais essa parte, daí você já faz um esboçozinho do texto e do desenho já vem saindo. E depois chega na fase divina, maravilhosa, que graças a Deus eu cheguei depois de uns 10 anos, que é começar a escrever e desenhar ao mesmo tempo e a história sair. Nossa, ela flui. Sim. E daí? De repente você para e fala, de onde veio isso? Como é que a história saiu inteiraça? Bem, saiu da técnica e da prática que eu tinha, né, que eu fui amadurecendo, e depois sai também da coragem, da ousadia que todo artista tem que ter para imaginar, sentir, sem ter medo, que ele vai chegar no final da obra. Ele não pode ter medo, eu vou errar, não vai dar certo, a história não vai se fechar. Vai, só que você precisa deixar fluir. E geralmente você tem que pegar alguma coisa que você já viveu, que você sentiu, que te deu algum tipo de emoção. Então ela não nasce pronta e acabada na tua cabeça, aquilo vai te levando. Vem vindo, mas sempre de alguma coisa que você já sentiu, já viu, já sentiu, viu alguma coisa parecida, alguma coisa que te contaram, que te emocionou. Daí depois que você termina, isso no meu caso, profissional já com alguns anos de casa, né? Depois que você termina, daí você identifica de onde que veio aquilo lá. Aquele negócio que o meu amigo falou, aquilo que eu vi na televisão, aquilo que eu li ontem no jornal. Às vezes até no inconsciente, mas às vezes vem, descobrindo depois. Vem tudo do inconsciente. Está tudo lá. Nós temos um software lindo, maravilhoso, está tudo aqui dentro. Você precisa ousar. Então o artista, em princípio, ele tem que ser ousado mesmo. Existem dois tipos de artistas, ou desenhistas, se você queira, mesmo no meu estúdio. Tem o desenhista criativo e o desenhista mecânico, o artesão. Nós precisamos dos dois no meu estúdio. Hoje eu tenho mais de 150 artistas trabalhando no estúdio. 10% são os ousados e criativos. Os outros são os artesãos, os que fazem a excelente arte final, as cores maravilhosas, fazem um trabalho maravilhoso, técnico. Mas tem que ter os dois. Esse equilíbrio é necessário? É necessário. Agora, eu precisei no início da carreira ser os dois, porque não tinha auxiliar, não tinha nada. Claro. Então eu tinha que inventar a história, criar, e depois fazer a arte final, caprichadinha, tudo mais, que era horroroso. Eu precisava desenhar de novo uma coisa que eu tinha desenhado já a lápis, né? Por isso que eu comecei a criar uma equipe para me ajudar, para fazer essas coisas mais mecânicas. E o que mais te inspira, Maurício? Ou te inspirou e ainda te inspira? Você ainda pega no... Eu escrevo o Horácio, a história do dinossauro, eu escrevo e desenho até hoje. Eu não consegui passar para a equipe. A filosofia, o jeito, o grafismo, eu não consegui passar. Às vezes, quando eu crio um personagem novo, eu tenho que fazer também os primeiros desenhos e os esboços ou a orientação das primeiras histórias. Eu gosto de fazer também o Chico Bento. Eu sou o mais caipira dos meus desenhistas, né? Então eu gosto de vez em quando de fazer o Chico Bento. Mas hoje eu oriento, vejo todos os roteiros que saem da equipe de roteiristas, né? Eu vejo tudo, oriento, mesmo estou viajando, estou aqui. Está chegando pelo fax lá no hotel, pelo computador, está chegando material produzido hoje pelos roteiristas para eu dar uma espiada, olhada, aprovar, desaprovar, tudo mais. Tá bom, tem avaliação, né? Ótimo, bom, regular, tá surpreendente, fenomenal, deslumbrante, tudo mais. E algumas levam X e não é rasgado. Mesmo as que levam X de recusada, eu faço uma observação sobre por que foi recusada e é arquivada para servir para o pessoal estudar. De referência, né? É, uma referência. De referência sempre é importante. É uma coisa, não tem dia igual ao outro. É todo dia com história nova, com uma
tendência nova, com uma nova coisa acontecendo, e como você perguntou, de uma conversa como a nossa, de uma apresentação do teatro aqui no Plácido, de uma conversa com criança, pode brotar uma historinha linda. E brota. Com certeza. E cinema, Maurício, como foi levar a turminha para a tela grande? Bem, na década de 80 fizemos os nossos primeiros filmes, mas era um tempo de inflação, de problemas técnicos, não dava para importar computadores e tudo mais. Eu parei um pouco e voltei para fazer cinema agora. Estamos com o Cine Gibi nos cinemas desde julho até agora, enfrentando uma barra, porque nós entramos, enquanto Shrek tem 700, 800 cópias, Homem-Aranha 700, 800 cópias. Quantas cópias você consegue fazer? Iam me dar 30, 40, eu briguei tanto que me deram 100. Só que me deram 100 e colocaram em horários tipo 10 horas da manhã, meio-dia. O pessoal não, os exibidores, o dono de cinema, segundo os exibidores dizem, não entende que aquele filme pode subir um pouco mais. O pessoal quer ver mais. Mas enfrentei essa barrazinha. Só que tinha muita gente querendo ver o filme, mesmo em horários meio desagradáveis como esses, né? Consequentemente, o filme não saiu do cartaz. Continua, e agora, nesse fim de ano, depois de 5 meses, ele está aumentando. Olha só. Está aumentando de público. Começaram a colocar às 4 horas da tarde o filme agora, depois de 5 meses. Ou seja, a barra, uma dificuldade no cinema brasileiro, com tudo que está acontecendo, filmes ótimos, bons, ainda esbarramos com problemas sérios na hora da concorrência com material estrangeiro, e até para os distribuidores estrangeiros entenderem até uma eventual força ou necessidade que o público tem de ver coisa brasileira. Consequentemente, estamos mesmo desse jeito, já entre os 10 filmes de maior bilheteria do país no ano passado. 5 meses por causa. Já é Vamos para estes 6 agora, 6 meses. Vamos para o 6º mês. Né? E não vai parar. E em seguida, o filme atual vai ser atropelado pelo próximo, que vai sair no meados do ano que vem. Então nós estamos começando a fazer filmes. É necessário fazer filmes para televisão também, para a gente entrar no mercado internacional. E agora a gente vai entrar firme todo ano com filme de longa-metragem e em seguida com a série de televisão. Agora, qual é a adaptação para encarar essa nova linguagem, o cinema e a televisão? É outra linguagem, é diferente. Aí você tem que fazer uma adequação, adaptação, pegar o que existe de cinema ou de desenho animado no mundo, né, e ver como é que você faz o encaixe. Logicamente, o nosso filme, o nosso estilo é um pouco diferente também dos demais. A gente não tem aquela violência, aquela sofreguidão de ações, de ação que há nos outros filmes. Eu acho que não combina, não dá, isso é irreal. Mas aqui ou ali a gente dá uma explosãozinha para o pessoal ver que a gente sabe fazer, mas não é o clima. Eu quero o clima dos nossos filmes também, mais ou menos parecido com os dos gibis nossos. Então é um projeto diferente. E graças a isso, nós estamos entrando em outros países por causa disso. Pessoal, agora mesmo, nós estamos com os nossos desenhos na Itália, na Rai Due. E cada vez que a gente entra na televisão, na Rai, quintuplica a audiência. Então, é um fenômeno que o pessoal começou a perceber que é uma coisa, o nosso material é diferente, é outra proposta e dá Ibope em qualquer lugar do mundo. Né? Agora, o público estrangeiro reconhece o desenho como brasileiro? Às vezes não. Nós estivemos na Argentina durante muito tempo e ninguém sabia que era brasileiro, e o argentino, o pessoal da Argentina lá que nos exibia também não falava. A gente fazia sucesso, o pessoal ficava meio ciumado, né? Na Itália o pessoal falou que é brasileiro, mas não falou tanto. Na Indonésia tivemos um problema mais sério ainda. Quando começamos a nossa revista na Indonésia, ainda havia a ditadura do Suharto, né? Suharto, e era proibido falar português lá. Ah, é? Porque havia aquele problema com o Timor, com o Timor-Leste e tudo mais. Quem falasse português em Timor-Leste, por exemplo, era fuzilado. Então não podia ter nada de português. Então, durante 4 anos, a Turma da Mônica, ninguém falava de onde vinha,
porque o pessoal da editora tinha medo que o pessoal achasse alguma coisa ruim, porque era um material que originalmente era em língua portuguesa. Hoje, as nossas revistas servem para alfabetização e para a criançada do Timor-Leste reaprender o português. Que bonito, hein? Né? Como estamos fazendo em outros lugares do mundo também com a nossa revista. Mas então, de vez em quando é apresentado como autor brasileiro, de vez em quando não, de vez em quando esquece. Não faço questão, deixa a Turma da Mônica entrar e depois a gente faz a festa. Que a turminha toma de conta mesmo. Toma conta. Maurício, eu queria agradecer muito a tua participação aqui no programa e quando você já tiver retomado a sua pesquisa, que volte aqui para falar desse universo amazônico que você está conhecendo. Mas com todo prazer, e olha, a casa é esta, a aldeia é esta. Que bom, hein? Muito obrigado, Maurício. Tive muito prazer, boa noite para todo mundo. Bom, e o Ideias da Aldeia de hoje fica por aqui. A você em uma das 22 cidades do Acre que nos acompanhou até agora, obrigado, boa noite e até a próxima.